Vamos abrir a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Romanos. Assumimos um desafio há alguns anos atrás de trazer ao altar da igreja o que os grandes teólogos e pais da igreja entenderam como o sermão mais próprio para o pastoreio do rebanho, que é o sermão expositivo. E tendo adotado esse desafio em expor o texto, ampliamos o desafio para pregar em cima dos livros inteiros bíblicos. A palavra de Deus é espírito e é vida. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Diga glória a Deus por isso. Se você ouve a palavra e você pratica a palavra, você é prudente. A tua casa vai estar sobre a rocha, a chuva vai cair, o rio vai transbordar, o vento vai soprar, mas a tua casa vai continuar de pé, amada ovelha. Receba isso na tua vida. Então, que o teu coração se alegre todas as vezes que nós venhamos abrir a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 4. O tema dado para o sermão de hoje: sem dor, sem glória. Mas no percurso da estrada estamos bem equipados. Vamos fazer a leitura do texto bíblico. Assim diz a palavra maravilhosa do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu na igreja em Roma, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E olha o que ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência. Segundo a NVI, experiência aqui é um caráter aprovado. Experiência é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a experiência produz o que? Esperança. Esperança. Oh, que esta palavra caia em terra fértil esta manhã. Aperta o cinto de segurança aí, amado. Deus vai falar ao coração desta igreja. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, obrigado, Deus, por este momento sublime que a igreja vive. A história nos mostra que todos aqueles que se aproximaram da palavra e tentaram fazer com que a palavra ganhasse o coração do povo, a história mostra que foram perseguidos, lançados aos leões, lançados aos gladiadores. Um destes, pai, William Tyndale, um dos pais da Bíblia inglesa, no leito do martírio, ele fez a sua última oração: meu Deus, abre os olhos do rei da Inglaterra. E naquele momento ele foi sufocado e morto, e seu corpo queimado. Um ano depois, o rei da Inglaterra mandou que a Bíblia fosse dada acesso a todo o povo comum. Deus ouviu aquela oração. E aqui nós estamos, Pai, a Ti rogando para que esta oração seja ouvida e a palavra possa alcançar o coração dos Teus filhos, que amanhã sairão para o seu trabalho, amanhã irão para o ganha-pão, amanhã enfrentarão as lutas da vida, vencendo um leão por dia, mas em nome de Jesus a Tua palavra há de fortalecer cada alma. Nós oramos por isso e a Ti rogamos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que têm fé, aqueles que estão de acordo, digam amém e amém e amém.
Muito obrigado, meus queridos irmãos, família preciosa, em nome de Jesus. Amada Igreja de Cristo, povo santo de Deus, ovelhas de Jesus, ministros de uma nova aliança, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Assim como para Abraão, as coisas ao nosso redor são também contrárias às promessas de Deus. Você veja que Deus nos prometeu a imortalidade, não é verdade? A imortalidade. Mas nós estamos cercados diariamente de mortalidade e de corrupção. Jesus declara na sua palavra que nós somos justificados. E a justificação não é um processo em que você está hoje pouco justificado e outro está mais justificado. Não, a justificação não é um processo, a justificação é um ato declaratório. Você está totalmente justificado para a glória do Senhor. E ao mesmo tempo, o pecado nos assedia constantemente, e às vezes, e foram muitas, nós cedemos aos pecados, não é verdade? A palavra diz que a carreira proposta cristã, ela funciona assim, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Nós vamos seguir, correndo essa jornada, desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Então você nota que a palavra de Deus e a sua perspectiva nos apresenta a vontade do Senhor e aquilo que há de permanecer, que são as coisas eternas, mas ao mesmo tempo existe, porque ainda não foi completada esta implantação do reino de Deus. Oscar Cullmann diria que é a doutrina do já e o ainda não. Já somos santos, mas ainda estamos em processo de santificação. Então nós olhamos aqui um mundo à parte a esta realidade de Deus que batalha contra isso, que batalha contra as promessas, que batalha contra a obra de Deus na vida das ovelhas de Jesus. E é nesse meio que nós vamos nos agarrar à palavra de Deus para declarar que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia final em Cristo Jesus. Eu recebo, diga eu recebo esta palavra. Então, para lidar com esta realidade de lutas, de batalhas, de dificuldades, de promessas que às vezes nos parecem inalcançáveis, para lidar com isso, a fé que tinha Abraão possuía alguns aspectos, pelo menos dois. O objeto da fé de Abraão não era a própria fé. Abraão não tinha fé na fé. O objeto da fé de Abraão era nada mais, nada menos que o Deus dos impossíveis. Amado, a tua fé não pode estar pautada na fé. A tua fé está pautada, precisa estar pautada no Deus que faz milagres, no Deus que faz o impossível acontecer, no Deus que opera na vida da sua igreja, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E quem crê neste Deus poderoso aí, amado, levanta a tua mão, diga: eu creio neste Deus, eu confio neste Deus, a minha confiança, a minha vida estão nas mãos deste Deus. Então, meu amado, esteja certo de que a promessa de Deus não vai falhar na tua vida, amado. Você veja que Deus, estamos dentro do texto de Abraão, Deus tornou possível a criação. Amado, com a criação é que veio o tempo, como nós contamos aqui. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que Ele não existe. Deus não existe. Deus, Ele é o autor do tempo. Ele é. Antes que existisse tempo, Ele já era. Antes que existisse matéria, Ele já era. Ele é o Criador de todas as coisas. Do nada Ele trouxe à existência tudo. Então, do nada Ele trouxe à existência todas as coisas.
Ele não precisou de uma matéria básica para criar o mundo. A sua palavra foi esta ordem, foi esta matéria. Ele disse: haja luz e houve luz. Amado, esta palavra de Deus é a palavra que governa a tua vida também. A palavra que trouxe à existência as coisas que não existiam. Eu creio, a minha vida está sobre esta palavra. Você veja que o Deus dos impossíveis tornou possível a gestação de Sara. Uma mulher cujo corpo já estava mortificado para a maternidade, aos 90 anos de idade. E Abraão, com os seus centésimos, 100 anos de vida, não tinha condições de ser pai. Mas o Deus dos impossíveis tornou possível esse. E Abraão e Sara prefiguram um tipo de ressurreição. Deus foi capaz de ressuscitar corpos mortificados para trazer vida a Isaac. Louvado seja Deus. Amado, não há limites para o poder de Deus na vida da sua igreja. Não há limites. Não há. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Paulo vai dizer, não é apenas por causa de Abraão, mas em Cristo Jesus. Ele venceu a morte. Ele venceu o túmulo, ele venceu os grilhões da escuridão e das portas da morte. Aquele túmulo se abriu, e quando aquelas mulheres chegaram lá para cuidar de um corpo morto, ao terceiro dia encontraram aquela pedra removida e um anjo sobre a pedra. Eles disseram para aquela mulher, o anjo disse para aquelas mulheres: por que vocês buscam dentre os mortos aquele que ressuscitou, aquele que vive, aquele que é Senhor? A religião busca dentre os mortos. E amado, cristianismo não é um conjunto de religião, de relíquias de uma religião, de coisas mortas. Nós temos uma experiência viva e diária. Todos os dias Jesus está presente em nossa vida. Todos os dias Jesus se manifesta em nossa vida, amado. Todos os dias você tem acesso a esse túmulo vazio, você tem acesso à presença de Deus. Eu recebo esta palavra. Esse é o Deus dos impossíveis. Você quer ver outro impossível que Deus tornou possível em Abraão e na tua e na minha vida? Ele nos justificou. Amado, você imagina que nós podemos pecar por ação, por omissão, por palavras e por pensamentos. A ciência diz que no mínimo 10.000 palavras vêm à nossa boca e centenas de milhares de pensamentos à nossa mente. Você imagina em quantas palavras e pensamentos você pecou? Amados, imagina lá ao longo de 30, 40, 50 anos de vida, quantos pecados você e eu temos? Seria impossível você ser justificado, sim ou não? Impossível. Pelas nossas próprias obras, seria impossível. Se você cometer 3 pecados por dia, 3, você vai ter 90 pecados por mês. Você vai ter 900 pecados em 10 meses. Em um ano você vai ter mais de 1.000, arredonda para 1.000. Quantos anos, Ivaldécio, você tem mesmo? Não? 52 mil pecados. Irmã Sueli está fazendo aniversário, mais um ano de pecado, amado. Irmão Jorge Mota não vai fugir dessa, também mais um ano de pecado, amado. Você imagina chegar diante do trono de Deus carregando 52 mil pecados para ser justificado. Se o nosso sistema judiciário, podre como está, não seria capaz de justificar um homem desta forma, você imagina diante do trono santíssimo de Deus. Mas pela graça de Deus você foi justificado, purificado e limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Seja pela obra e justiça que estava sobre Cristo Jesus, Ele imputou isso sobre você. Isso é um grande milagre. Então é sobre o Deus dos impossíveis que a fé de Abraão estava pautada. Esse era o objeto da fé. E a fonte da promessa, a fonte da fé era a promessa de Deus. Ou seja, Deus havia feito uma promessa. Essa promessa era a fonte, era o que alimentava o seu coração.
Deus disse, eu creio. Deus prometeu, eu recebo em minha vida. Então a promessa de Deus é o que nos incita à obediência. Se você está agarrado à promessa de Deus, agarrado à palavra de Deus, o Espírito Santo vai agir na tua vida, e assim como Abraão, que viveu pela fé em obediência por causa da promessa, amado, Deus vai te capacitar a viver em obediência para a glória de Deus. Nós não vamos viver em obediência, porque aqui na igreja nós temos um conjunto de regras, um checklist de pode, não pode cortar o cabelo, não pode pintar as unhas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Essas regras da religião, por mais que às vezes sejam bonitas, não tem valor nenhum contra a sensualidade, disse Paulo, não tem valor nenhum contra a carnalidade. Eu posso colocar uma roupa bonita, grande, vestido com uma batina, e ser um pecador podre. Mas se Deus agiu no meu coração e colocou no meu coração a fé nesta promessa de justificação, a fé nesta ação do Senhor sobre as nossas vidas, Deus vai te capacitar a obedecer a sua palavra, amado. Olha, eu declaro que você já venceu o pecado na tua vida, você já venceu a ansiedade, já venceu aquela vontade de desistir da vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas por quê, pastor? Porque a fé está na tua vida. Você crê, amado? A fonte da tua fé é a palavra de Deus. A fonte da tua fé é a promessa de Deus. A base da tua fé é o Deus dos impossíveis. Então você está em perfeita vitória para a glória de Deus. Ao contrário do que se poderia esperar, pela perspectiva humana, de todas as barreiras que tinha lá contra Abraão, a despeito disso tudo, Abraão acreditou. Abraão acreditou. E foi essa perspectiva divina que conduziu o patriarca, os passos da sua vida. E nós aqui estamos nos passos de Abraão, amados. Eu não sei quais são as lutas, eu não sei quais são os problemas, eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei quais são as questões que estão contrárias à tua vida e que parecem lutar contra a promessa de Deus na tua vida. Eu não sei quais são e podem ser muitas, mas o que eu sei, isso eu digo para você: pela fé, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele disse na sua palavra. Pela fé, os teus músculos serão fortalecidos em Deus. Pela fé, você vai dar glória a Deus no dia da provação. E pela fé, Deus vai honrar esta glória na tua vida. Eu recebo esta palavra. Então, em Romanos 4, 17 a 22, veja lá o que Paulo está dizendo. Versículo 17. Como está escrito: por o Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, olha lá, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Isso aqui é um milagre. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações. Olha aí a fonte agora. Segundo lhe fora dito, olha a promessa: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Olha, amado, nós não somos crentes alienados, que não vê os problemas que existem no mundo. Pelo contrário, levando em conta o seu próprio corpo amortecido, levando em conta a idade avançada de Sara, nós sabemos o mundo que nos cerca. Nós sabemos observar os indicadores do mundo, mas nós dizemos assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Vem dos lábios do Senhor. Vem dos lábios do Senhor. Aleluia. Oh, amado, você confia em Deus? Você acredita que Deus está no controle da tua vida? Amado, o mundo está se levantando contra você, mas Deus está a teu favor. Receba isto, amado. Creia. Então estamos aqui para seguir os passos de Abraão.
Agora, então ele não duvidou, versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de quem? Do pastor da igreja. O pastor trouxe aqui um conjunto de promessas, porque eu acho que as minhas promessas é que vão fazer a diferença. Amado, eu posso lhe prometer o que for, se não for Deus a prometer, nada vai se cumprir na tua vida. Mas se eu te trago a boa palavra de Deus, saiba de uma coisa, o menor versículo e a menor verdade de Deus é mais poderosa do que a maior mentira de Satanás. Diga glória a Deus por isso, amado. Então diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Aleluia, amado. Que fé poderosa é esta que transforma a vida nesta manhã. Então, até aqui, o apóstolo Paulo apresenta duas teses fundamentais para a igreja de Jesus. Duas teses importantes que devem fazer parte do nosso cabedal de conhecimento, porque ele está pautando isso na vida de Abraão. Porque quando ele está pregando para os judeus, aos judeus vem dizer, ô Paulo, isso aí que você está pregando é bíblico? Isso aí que você está pregando está nas escrituras? E as escrituras no tempo de Paulo era o Antigo Testamento. Isso aí é bíblico ou é uma heresia da tua cabeça? Lá atrás a gente tinha que se gloriar na lei, lá atrás a gente tinha a Torá, a gente tinha a nossa religião, e agora você está acabando com isso tudo? E aí Paulo vai, olha só, vocês precisam ler o Antigo Testamento direito, porque vocês dizem que Abraão é vosso pai, mas Abraão não foi justificado pela Torá e nem foi justificado pela circuncisão. Ele foi justificado antes da lei, 430 anos antes da lei. Ele foi justificado antes da circuncisão, 29 anos antes da circuncisão. Ele foi justificado pela fé. Então, o Deus que agiu pela fé na vida de Abraão é o Deus que pode agir na tua vida, igreja romana, igreja de Cristo, povo de Deus. O Deus de Abraão é o Deus da tua vida, amado. De maneira que os filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão na sua veia, mas são aqueles que têm a fé de Abraão no seu coração. E esta fé está palpitando na tua vida, amado. Você vive pela fé, você crê em Deus, você crê no poder de Deus, você crê na promessa de Deus, você crê que Deus é o Criador, que Deus ressuscita mortos. Você crê ou não crê, meu amado? Então você está sobre a rocha que é Cristo Jesus. Está sobre a rocha. E aí Paulo traz as teses, portanto, a eles e diz, as duas grandes teses. Primeiro é a necessidade de justificação. Veja lá em Romanos 3, 19 e 20, diz a palavra do Senhor, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então Paulo está dizendo, olha filho, Deus deu a lei não para salvar, Deus deu a lei com um motivo. Qual foi o motivo que Deus deu a lei? Para ela marcar uma linha e dizer, olha, vocês só podem chegar até aqui nessa linha, vocês estão abaixo dessa linha, todos são culpáveis perante Deus. E quando nós olhamos a lei, é como essa lâmpada que está aqui no teto, ela ilumina onde está sujo, ela ilumina a sujeira que está no chão, mas ela não é capaz de limpar essa sujeira, porque a lei nunca justificou ninguém. Então há necessidade de todos serem justificados. Olha, amado, você que está aí pela internet, você que está ouvindo, você não vai conseguir justificação na religião. Você não vai conseguir justificação, meter o pé na porta do céu e entrar por causa das tuas obras. Do mundo não se leva nada. Não é verdade?
Não é? É isso. O mundo não se leva a nada. Você precisa da graça de Deus na tua vida, amado. Então essa é a necessidade. E a segunda necessidade cujo Abraão estava pautado, qual é o meio dessa justificação? Capítulo 4, versículo 23. Bom, preciso ser justificado. Qual é o meio? 23 a 25 de capítulo 4, diz a palavra do Senhor: não somente por causa de Abraão está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. Ou seja, a mesma justiça que foi imputado sobre Abraão, também nos será imputado, a saber, a nós que cremos em quem? Naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A tua fé, portanto, está pautada na obra do Senhor Jesus Cristo, e por meio do Senhor Jesus Cristo eu vejo na minha frente pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Por meio de Jesus Cristo, você, internauta, recebe na tua vida a aceitação diante de Deus, o lavar dos teus pecados, que você creia que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia final. A glória dele, a obra por meio dele. Quem começou a obra foi ele, quem vai levar até o final será ele. Quem está na condução dos barquinhos da nossa vida é ele. Portanto, amado, viva por fé e você jamais vai enfraquecer em nome de Jesus. Viva por fé e os teus músculos serão fortalecidos em nome de Jesus. Mas enquanto nós tentamos estabelecer a nossa justiça, a justiça própria, a nossa justiça humana, seja ela uma justiça pela religiosidade, porque a minha religião dos deuses antigos são maravilhosas, ou se eu quiser estabelecer a minha justiça pela minha moralidade, porque a minha criação, a minha educação, afinal eu sou mais eu, nada disso vai te dar graça diante de Deus. Mas se você confiar no Deus que ressuscita os mortos, se você confiar no Deus que criou todas as coisas a partir do nada, se você crê neste Deus que começou uma obra na tua vida, quando você estava morto em pecados e delitos, Ele te tirou das trevas, portanto, meu amado, lhe digo, você vai viver uma obra maravilhosa até o fim, em nome de Jesus. Então, esta é a base cuja vida de Abraão estava pautada. Agora Paulo, a partir do capítulo 5, ele vai falar sobre os frutos da justificação. Na verdade, do capítulo 5 ao 8, Paulo vai começar a falar dos frutos dessa bendita justificação, as benditas consequências na vida do cristão. Ele diz no capítulo 5 que na vida em Cristo nós fomos livres da ira. Graças a Deus por isso, amado. Você imagina o que será a pior coisa no mundo? É a pessoa ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Em Cristo Jesus você está livre desta palavra. Livres da ira. Nós somos livres do domínio do pecado. Paulo vai responder no capítulo 6, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. É porque a pessoa diz: não, mas Deus não é tão bom, Ele não gosta tanto de perdoar, então a gente vai permanecer no pecado, que aí Ele vai ficar muito feliz em dar muito perdão para a gente. É como aquela pessoa que diz, assim, vem cá, cara, por que você fica batendo a cabeça na parede, bate a cabeça na parede? Isso daí não dói não? Dói sim, mas quando passa dá um alívio tão gostoso. Ou seja, o cara vai permanecer no pecado porque a graça é mais abundante. De modo nenhum, amado. Você vai permanecer na graça de Deus e livre do pecado. Pois Paulo diz que nós estamos livres do jugo da lei, capítulo 7. Como é que você vai manter a santificação?
Como é que você vai manter uma vida, amado cristã? Como é que você pode imaginar, se você lembrar a tua história pregressa, pastor, mas eu já pequei ali, eu errei acolá, já saiu uma palavra assim na minha boca, já pensei mal assim, já fiz não sei o quê. Pastor, quem é que me garante o dia de amanhã? Amado, você está livre do jugo da lei, você está debaixo da graça, e pela graça de Deus haverá suprimento na tua vida. Deus vai conduzir a tua vida abundantemente até o dia final. É isso que Paulo está tratando da vida prática do cristão, porque é uma luta, vivemos uma luta constante. Por fim seremos livres da morte e da separação eterna de Deus, é o que está no capítulo 8. No último dia teremos a graça maravilhosa de ouvir da parte do nosso Deus: vinde benditos do Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado. Tomai posse do reino. Aleluia. Então, é assim que você quer viver em Cristo Jesus, com a paz de Deus, com essa certeza de graça. Diga: eu recebo na minha vida em nome de Jesus. Portanto, amado, a justificação vai além do perdão, vai além da absolvição da culpa. A justificação imputa sobre nós a própria justiça de Cristo, e ela traz dentro de si a esperança da glória de Deus, a promessa da salvação final. Irmãos queridos, nós não estamos aqui perdidos sem saber para onde vai. Nós temos um destino, nós temos um alvo, e esse alvo se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Colossenses 1, 26 a 28 diz a palavra: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, qual é a riqueza? Cristo em vós é a esperança da glória. Louvado seja Deus, vamos louvar ao Senhor. Versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem como? Perfeito em Cristo Jesus. Então você veja, amado, que doutrina e vida caminham lado a lado. Uma pessoa herética terá desvios de conduta na sua vida. Uma pessoa que crê errado vai viver errado, mas se a boa doutrina chegou à tua vida, se é a palavra de Deus que alimenta o teu coração, você será apresentado perfeito em Cristo Jesus. Deus vai trabalhar na tua vida pessoal, Deus vai trabalhar no teu casamento, Deus vai trabalhar na tua família, Deus vai trabalhar nos teus tratos da vida interpessoal. Você não vai viver vida dupla, amado, vida suja, pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, cabeça de girafa lá fora. Não, amado, você é crente, você é de Jesus, a tua vida é cristã, a tua vida é santificada, porque você está sendo trabalhado pela boa doutrina, a palavra de Deus. É Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo trabalhando no teu coração, é Cristo trabalhando na tua mente, é Cristo sendo formado em você. Paulo diz: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Quantas dores de parto nós sentimos, quantas dores, amados, lutamos. É como diz, eu ainda vou mandar fazer uma placa dessa para botar na minha mesa do gabinete, que eu acho linda. Ele diz assim: quando Jesus estava diante daquele homem cujo filho era endemoniado, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e aquele homem estava diante de Jesus, e Jesus disse: você crê? Ele disse: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Nós somos seres contraditórios, nós somos seres limitados, nós somos seres pecadores, mas se você colocar a tua confiança na graça de Deus, Deus pode trabalhar na tua vida. Se você colocar a tua confiança neste Deus que se revelou em Cristo Jesus, Ele vai trabalhar, aparar as arestas da tua vida, para que você seja semelhante a Jesus nessa terra, amado. O diabo não respeita a carteira de membro.
O diabo não respeita diploma de bacharel, o diabo não respeita diploma de doutor, o diabo não respeita influência política, o diabo não respeita quanto você tem na conta bancária, mas o diabo há de respeitar quando olhar para você e observar a pessoa de Cristo na tua vida. Ah, meu amado, aí a glória de Deus vai se manifestar. Então, a justificação que nos prepara para o céu também nos equipa para vivermos vitoriosamente nessa terra. Em meio às tensões da vida, nós temos ferramentas para lidar com o sofrimento e as nossas contrariedades e limitações humanas. E é assim que nos gloriamos em Deus. E não nos gloriaremos apenas no destino final, lá na glória. Não apenas. Nós nos gloriamos em Deus em todo o percurso da estrada. Como? Temos paz com Deus, estamos firmes na graça e nos movemos na esperança da glória de Deus. Que ferramenta poderosa na tua vida, amado. O diabo se levanta contra a ferramenta que está na tua vida, mas ele cai por terra. Então nós temos paz com Deus. Diga: eu tenho paz com Deus. Declara para o teu irmão amado: você tem a paz de Deus, a paz do Senhor. Paz com Deus, paz com Deus. Você tem paz com Deus. Paz, paz. Paz, 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 paz. Eu recebo esta paz. Veja lá agora, Romanos, vamos entender o que é esta paz. Romanos 5:1 diz a palavra: justificados, pois. Você veja, olha lá, amado, olha lá o advérbio: justificados, pois. Tudo que eu disse até o capítulo 4 é o que Paulo está dizendo. Entre o capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso jejum. Temos paz com Deus por meio do nosso dízimo. Temos paz com Deus por meio da nossa moralidade. Porque eu sou o mais bonito da igreja. O mais gordinho também. Não, amado, nós temos paz com Deus por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. A glória é dele, a glória é dele, a glória é dele, a glória é dele. Então, esta é a primeira bênção do cristão na nova aliança. Qual? A paz com Deus. Ela se refere, ela confere ao crente uma nova condição jurídica diante de Deus. É bem como um relacionamento restaurado. E isto baseado na justificação e na reconciliação. Você tem paz com Deus, baseado na justificação e na reconciliação. Porque a justificação fez com que o caráter de Deus fosse satisfeito. Amado, Deus é perfeitamente justo. Deus não iria compactuar com um pecador. Se um Deus perfeitamente justo e santo viesse habitar num pecador, você morreria, seria desintegrado na mesma hora. Por isso ele te santificou. Nós fomos santificados em Cristo Jesus. Então essa justiça satisfaz o caráter de Deus, a justificação. E a reconciliação é a possibilidade de relacionamento com Deus. Agora isso é tão maravilhoso que a palavra diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir esta porta, entrarei e cearei com ele. Amado, João está escrevendo a uma igreja. João está escrevendo a pessoas salvas. Isso é usado para convite para receber Jesus. Mas o texto, hermeneuticamente falando, é uma igreja. Uma igreja já é salva. Ele está pedindo comunhão com você. Você abre a porta do teu coração para Jesus. Você que já tem Jesus na tua vida, abre a porta da comunhão. Você tem tido vida de oração? Olha aí, a porta está batendo. Você tem tido vida de oração, amado? Você tem tido vida de leitura bíblica, os devocionais da igreja, amado? Como é que está a tua vida cultica diante de Deus? Quer comais, quer bebais, faceis tudo isto para a glória do Senhor. Como é que estão os teus relacionamentos interpessoais? Ele está batendo na porta.
Você no mundo parece mais um mundano, ou as pessoas sabem que você é da igreja? As pessoas sabem que você é cristão? Como é que é você lá na faculdade? Como é que você lá no local de trabalho? Jesus está batendo na porta esta manhã. Se você abre esta porta nesta hora, a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus vai transformar a tua vida, amado. A comunhão com Deus vai operar em todos os departamentos, até que você seja um homem perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, justificados, reconciliados, comunhão com Deus. Isso é paz. Veja, não é paz de Deus. É claro que o cristão tem a paz de Deus, né? A paz de Deus que excede todo entendimento, eu recebo na minha vida e declaro na tua vida. Mas aqui Paulo está tratando da paz com Deus. Ou seja, isso não é um sentimento subjetivo, isso é um estado objetivo de estar em paz e não estar em inimizade. Você não está mais em inimizade com Deus, não está mais contra Deus e Deus não está contra você. Você e eu fomos chamados, assim como Abraão, amigos de Deus. É bom você ser chamado amigo de Deus? Você é um amigo de Deus. Você imagina quando o anjo chegou para Daniel e disse: Daniel, homem muito amado. Você imagina agora a voz de Deus pela pregação bíblica dizendo o teu nome, dizendo: meu filho, você é muito amado, você é amigo de Deus. Isto é simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Louvado seja Deus. Então, a barreira que nos separava de Deus foi destruída. O pecado um dia rompeu, mas Cristo restabeleceu a comunicação. Segundo os Coríntios 5:17, diz a palavra do Senhor, ao 19. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Você foi reconciliado com Deus. Amém, Senhor. Reconciliado com Deus. Você tem paz com Deus nesta manhã. Tudo isso é fruto de quê, pastor? Justificados, pois. Então, quando você estiver no meio das lutas e das batalhas, e Satanás disser assim: vou te pegar, você vai dizer: está repreendido, capiroto, eu tenho paz com Deus. Mas você fez no teu passado, há 15 anos atrás você fez. Satanás dos infernos, você está me lembrando do meu passado? Pois deixa eu te lembrar do teu futuro, que será debaixo dos pés da igreja de Jesus, repreendido, lançado no lago de fogo em nome de Jesus, porque nós fomos justificados. Você foi justificado, amado. Você recebe esta paz com Deus na tua vida, amado. Então diga glórias a Deus aí, por favor. Porque foi esta obra de justificação que te dá a paz. Foi esta obra de justificação que te dá segurança no dia da luta, no dia da adversidade, no dia dos ataques do adversário. Você está em perfeita vitória, porque você tem paz com Deus. Segundo lugar, estamos firmes nesta graça. Versículo 2, parte A. Olha lá, diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Firmes na graça. Você lembra que lá na hora do ofertório, como o culto é um culto temático, usamos a passagem de Paulo que orava pelos irmãos para que perseverassem na graça de Deus. É isto, amado, você está firme na graça de Deus. Nós não podemos começar pela graça, receber a graça e depois buscar justificação ou viver de outra forma. Então, é pela graça, tudo é pela graça. Amado, se você está aqui hoje é pela graça. Se você crê que você vai para o céu, é pela graça.
se você crê na justificação, é pela graça. Tudo que você pode pensar ou imaginar, o ar que está entrando no teu pulmão agora, passando lá nos alvéolos pulmonares, enchendo, é a graça de Deus, amado. Sou o que sou pela graça de Deus, pela graça de Deus. Então o acesso à graça é um privilégio, presente e contínuo. É uma condição permanente e inabalável, que tem origem numa ação realizada por Deus no passado. Veja qual foi. Os judeus tinham lá um véu que os separavam do lugar santo dos santos. E os gentios, nem véu era. Os gentios tinham um muro lá fora do templo, que não podia passar nem pelo muro. Se passasse pelo muro, morria. Então havia um véu que separava da glória de Deus. Para nós havia um muro que nos separava da glória de Deus. Mas quando Jesus morreu, nos tornando firmes na sua graça, nos dando acesso à sua graça, o que aconteceu, pastor? Lucas 23, 44, diz lá, já era quase hora sexta, meio-dia do nosso horário. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Amado, havia trevas no meio-dia, irmãos. Meio-dia havia trevas da terra. O céu escureceu. O Filho de Deus bradou: Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, Pai, Pai meu, por que me abandonaste? Em tuas mãos entrego meu espírito. Naquele momento, amado, Jesus foi abandonado na cruz para que nós nunca fôssemos abandonados. E naquele momento o véu se rasgou de alto a baixo. O acesso foi dado. Diga glória a Deus por isso. E o muro, pastor? E o muro? Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, diga agora, mas agora, but now, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Amado, o muro caiu por terra. Diga glória a Deus por isso. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, amado, Jesus fez a obra. O muro caiu. Você imagina a sensação daquele povo quando o muro de Berlim caiu. E aquele povo que vivia debaixo da opressão do comunismo, da pobreza e da miséria, pôde correr para o mundo ocidental e ter um pouquinho de água fresca. Você imagina que alegria aquele povo deve ter tido. Você imagina quanto maior é a alegria quando um pecador vê que o muro cai e ele tem acesso à graça de Deus na sua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então o acesso a Deus está aberto em Jesus. Fomos introduzidos à presença do Rei, fomos aceitos, chamados de filhos, herdeiros, cidadãos do céu. E ao entrarmos por esse muro que caiu, esse véu que se rasgou, o que é que você encontra? Você encontra a graça de Deus. É o acesso à graça de Deus, é o favor imerecido de Deus na tua vida, onde não há condenação. Amado, que você receba esta graça, internauta, que esta graça esteja sobre a tua vida nesta manhã.
aqueles que estavam debaixo de pecado, de angústia, de choro, aqueles que estavam vivendo as angústias da vida velha. O muro caiu, estavais sem Deus, estavais sem esperança, estavas lutando como numa guerra e sem ter esperança, mas agora você tem Deus na tua vida, mano. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes o quê? A nossa confissão. Então eu quero ver essa igreja manter firme a sua confissão, amado. Por favor, levante aí uma das tuas mãos e diga: eu sei em quem eu tenho crido. Diga aí, amado, Deus é maior na minha vida. Diga: eu estou em paz com Deus, fui justificado, a alegria do Senhor é a minha força, tenho esperança, porque Deus habita na minha vida, amado. Você mantenha firme a confissão da esperança. Por quê? Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas graças a Deus, ele é Deus sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos chapadão. Os irmãos do chapadão, amado, não é chapadão, amado. Você vai receber o quê? Trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esta manhã é uma ocasião oportuna de você achar graça de Deus na tua vida. Quiçá amanhã, segunda-feira, começa lá o dia do batente, uma semana difícil de trabalho, será a oportunidade de achar graça e misericórdia diante do trono de Deus. Então a minha pergunta: você tem sido amigo de Deus? Hã? O acesso foi aberto. Hã? O acesso foi aberto, Jesus abriu o caminho. Imagina, amado, está lá na página, mas você tem que fazer o download. Está lá na conta, mas você tem que fazer o saque. Você tem tido comunhão com esse Jesus Cristo maravilhoso diante do trono da graça? Então, amado, que nesta madrugada, no início desta manhã de segunda-feira, o Espírito Santo possa despertar você, logo pela manhã, nos primeiros minutos do dia, e o amor derramado no teu coração faça despertar em você a paixão do primeiro amor, faça despertar na tua alma aquele sentimento, aquele desejo de estar nos braços do Pai, de estar em comunhão com Jesus, de estar andando em comunhão com Ele, aquela alegria que você teve no dia que você recebeu Jesus, chegou na igreja todo cheio de lama, carrapicho, cheio de pecado, doenças, chagas purulentas, e o Senhor Jesus tratou das feridas, curou das tuas chagas, trouxe paz para a tua vida, libertou você do domínio do pecado, libertou da ira divina, trouxe para a tua vida graça sobre graça, abriu as portas do palácio. Aleluia! Que esta alegria volte ao teu coração e que você possa dizer durante todo o percurso da estrada: esta alegria, a alegria do Senhor, ela é a minha força da minha vida. Esta é a força da minha vida, porque eu tenho acesso à graça. Amado, às vezes as coisas que nos são muito abertas, fáceis, nós não damos valor. Fica 2 dias sem conseguir falar, para você ver o quanto as tuas cordas vocais são importantes. Fica 1 dia sem conseguir caminhar, para você ver a importância de políticas públicas para quem anda de cadeira de rodas. O acesso está aberto, amado, pela graça, mas não foi de graça. Dê valor a isto. E na conclusão desta mensagem, Romanos capítulo 5, versículo 2, parte B a 4, ele diz assim: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado, experiência. E a experiência, o caráter aprovado, produz esperança. Então, amado, a esperança está atrelada às tribulações.
Note que os versículos que acabamos de ler são apresentados em um crescimento gradativo para gerar um efeito clímax, tendo como ponto mais alto a esperança. Ele fala tribulação, perseverança, experiência, caráter aprovado e então esperança. Ou seja, esperança está atrelada, amado, ao sofrimento e à tribulação que passamos no mundo. Quando nós estivermos na glória, não vamos precisar mais de esperança, nem de fé. Estaremos diante do Criador de todas as coisas. Mas essa é uma ferramenta que Deus nos deu para usarmos aqui na terra. Enquanto as lutas vêm, e estava lá Abraão, eu vou te fazer pai de muitas nações, Sara, você também vai. E tudo estava contrário, assim como tudo estava contrário para Abraão, está tudo contrário para nós. Mas você tem uma coisa chamada esperança. Diga amém por isso, amado. Esperança. Os sofrimentos por causa da justiça, por causa do nome de Jesus, porque você quer viver como Abraão viveu, viver como Jesus, a esperança, o sofrimento por causa disso, há de restaurar a glória perdida por Adão. Por quê, pastor? Porque Adão pecou no paraíso, amado. Adão, quando estava lá cheio de glória, cheio de bênçãos maravilhosas, ele pecou. E fomos destituídos da glória. Mas se o primeiro Adão pecou no paraíso e perdemos essa glória, o segundo Adão, o novo Adão, que está aqui no capítulo 5 de Romanos, e vamos aprender ao longo das mensagens, ele venceu no deserto. Adão pecou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha, amado, que a palavra de Deus nutra a esperança que está na tua vida. Olha, mas esse irmão aí, ele não está pecando porque tem muitas bênçãos na sua vida, assim como foi a Jó. Ah, é? Caiu do cavalo o inimigo, porque quando Jó foi massacrado diante de tudo, o que este homem fez? Orou pelos seus amigos, e Deus lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. Meu amado, a tribulação vai produzir experiência na tua vida, a tribulação vai produzir um caráter aprovado na tua vida, e este caráter aprovado vai te dar esperança. Isto é Deus trabalhando na tua vida. Se você recebe, diga amém por isso. Romanos 8,35 diz a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados, olha lá, como ovelhas para o matadouro, por causa da fé, por causa do amor de Deus. Versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. 38, porque eu estou bem certo. Amado, a vida cristã não pode ser feita de achismos. Você precisa estar bem certo nesta manhã. Você está bem certo. Você está bem certo que Deus está no controle da tua vida, amado. Você está bem certo que esta palavra é a palavra de Deus e não pode voltar vazia. Então vamos ler juntos lá. Bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, vamos igreja, leia junto comigo, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, próximo, 39, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Então, amados, eu tenho 2 minutos para terminar. Dizia um pastor norte-americano: não basta viver bem, é preciso morrer bem. Amado, o apóstolo Paulo disse em outras palavras: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está preparada e que me será entregue pelo reto juiz, o Senhor dos senhores. Então, amado, se você tem paz com Deus,
pela obra da justificação. Se você está firme na graça e tem acesso ao trono, pela obra de Jesus Cristo. A paz vai te fazer olhar para trás e dizer: a inimizade acabou. A graça vai te fazer olhar para Deus no percurso da estrada e vai dizer: a misericórdia me assiste. E a esperança da glória vai te fazer olhar para frente e dizer: eu vou até o fim da jornada, porque Deus está no controle da minha vida. 1 Pedro 4, 12 a 16, diz a palavra: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Você veja que a esperança está ligada aos sofrimentos, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa quem? O Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, como alguém que se intromete em negócios de outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, como Abraão, amado, glorifique a Deus com esse nome. Então, amado, eu quero terminar. Irmão Davi, faz aquele fundo para nós. Tem o Deus, consegue fazer o Deus cuida de mim, amado? Você crê que Deus está cuidando da tua vida, amado? Pergunta para o teu irmão: meu irmão, você crê que Deus está cuidando da tua vida, irmão? Você crê que Deus está cuidando da tua vida nos meios dos sofrimentos, no meio das lutas? Creia, amado. Olha o que diz 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistires firmes aonde? Na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Versículo 10: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar a tua vida. Você recebe esta palavra na tua vida, amado? Pastor, eu cheguei esta manhã na igreja, ou eu estou ouvindo essa live aqui pela internet, e o meu coração está às migalhas, pastor. Eu tenho vivido uma luta grande, eu não sei nem se eu sou crente de verdade. O bem que eu quero eu não consigo fazer, o mal que eu não quero, esse eu faço. Vivo numa luta constante, pastor, contra o pecado que tenazmente me assedia. Estou com problemas no meu casamento, estou com problemas na minha casa, com problemas financeiros, estou sofrendo, pastor. Então você tem agora uma resposta a se dar a si próprio. Medite e pense. Você tem sofrido por amor a Cristo? Ou você tem andado no pecado? Pastor, eu não ando no pecado. Às vezes. Então, meu irmão, venha para o lado de cá. Deus vai te suprir as tuas necessidades. Deus vai fortalecer o teu coração. Você vai conseguir vencer este mal que você tem lutado. Você vai conseguir ver, amado, receba na tua vida a tua família restaurada. Se você luta pensando se és um cristão ou não, isso já é um sinal que você é um cristão. Porque quem não é cristão vive de bem com o pecado.
Mas se você está consciente disto, amado, oh Santo, isto é obra do Espírito de Deus na tua vida, amado. Você tem paz com Deus. Você não poderia produzir a tua justificação. Você tem paz com Deus. A porta da graça está aberta nesta manhã. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Mas eu sei que eu posso estar diante de pessoas ou pela internet que dizem: mas pastor, eu pequei. Eu pequei. O que será, pastor? Hebreus capítulo 12, versículo 6, eu termino, diz a palavra. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho que recebe. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Antes, seja curado. Aleluia. Independentemente pelo motivo pelo qual você esteja sofrendo, Deus vai curar a tua vida nesta manhã.